A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos aqui no nosso 11º áudio sobre o baú de Salomão, aonde estamos extraindo mensagens bíblicas do próprio livro de Provérbios, né? Estamos tirando algumas palavras para que a gente possa meditar, para que a gente possa chegar a um bom compreendimento. Amém? Já falamos bastante assuntos, bastante éticas bíblicas, aonde a gente tem aprendido bastante também, como Salomão nos explica, né? O homem mais sábio dentro da Bíblia Sagrada, a qual pediu a Deus sabedoria. E com a sabedoria ele escreveu, nos deixando esse documento histórico, aonde podemos aprender coisas maravilhosas, né? O livro de Provérbios, ele nos caminha, ele nos remete a ensinar os nossos filhos a ter uma boa compostura. A ética, na verdade, a gente aprende através dela, né? Bom, nós já vamos entrar no primeiro versículo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Provérbios 16, versículo 32. Quem é o melhor? Provérbios, capítulo 16, e o seu versículo 32. Quem é o melhor? Bom, diz assim o versículo 32 do capítulo 16 do livro de Provérbios, né? Melhor é ser longânimo do que valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Como poderíamos compreender esse versículo, né? A palavra longânimo é a mesma coisa de paciente. Então, melhor é ter paciência do que ser valente demais. E o que governa o seu espírito, né? O que toma conta do seu espírito, aquele que não deixa o seu espírito falar por si ou tomar atitudes erradas. Então, aquele que se controla, é a palavra que se encaixa aqui, né? Aquela pessoa que se doma, ela se controla. Ela tem vontade de fazer algo, mas ela não faz. Ela se controla, né? Então, melhor é ter paciência do que ser alguém muito valente. E é melhor governar, se domar o próprio espírito, do que tomar uma cidade. Então, tem muito mais valor aquele que doma a si mesmo do que aquele que ganha uma cidade. Então, a lição aqui é o quê? Quem seria o melhor? O valente ou aquele que controla a si mesmo? Porque o valente quer controlar uma cidade, mas não controla a si mesmo. Agora, a partir do momento que aquele que se controla, ele é passivo, ele tem essa qualidade de conseguir se controlar em qualquer circunstância, em qualquer problema que aparecer. Então, se ele consegue isso, muito melhor do que aquele que doma uma cidade. Amém? Deu para entender esse versículo? Provérbios 16, 32. É muito melhor ser paciente, longânimo, do que aquela pessoa que é muito valente e não tem paciência com nada. E é muito melhor governar o seu espírito, sabe? Saber refrear do que aquele que acaba ganhando uma cidade. Então, é assim que o Senhor nos ensina com esse primeiro versículo extraído do baú de Salomão. Vamos para o segundo? Cuidado quando escarnecer. Olha só o que esse versículo nos ensina, né? Cuidado quando escarnecer. Aonde a gente vai ler isso? Provérbios capítulo 17 e o seu versículo 5. Provérbios 17, o versículo 5 diz assim, ó: o que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que alegra da calamidade não ficará impune. Deu para perceber que estamos falando de pessoas que zombam, de pessoas pobres, pessoas que não têm condições. Então Salomão escreveu, no capítulo 17, no seu versículo 5, ele deixou escrito assim: aquele que zomba ou aquele que escarnece do pobre está insultando o seu próprio Criador. Então quer dizer que você não está zombando dele, mas está zombando da imagem e semelhança dele, o nosso Senhor. Você está colocando a mão sobre um formigueiro, arranjando sarna para se coçar, porque você não está insultando um pobre apenas. De acordo com esse versículo, você está insultando quem o criou. E aí
a briga é maior, porque você não está mexendo com qualquer um a não ser com o teu Deus. E ele continua dizendo: e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Acontece uma tragédia e a pessoa tem o prazer, a alegria de zombar daquilo. Bem feito, deveria morrer mesmo. Então quer dizer, ele não ficará impune. Muitos, meus irmãos, têm esses tipos de sentimento. Salomão não escreveu isso à toa. E eu não estou recitando esses versículos à toa. Tem pessoas que têm esse pequeno probleminha de comportamento. Ele insulta um pobre, ou ele ignora ou se alegra na calamidade de um deles. Então, com certeza, acredito que você não está sabendo o que está fazendo. Mais cedo ou mais tarde, virá uma vingança, virá algo, porque Deus não deixará assim. Deus virá para trazer justiça. Então, essa palavra nos induz a não ser dessa maneira. Não somos melhores do que ninguém. Não podemos só porque eu tenho um sapato e você não tem, eu dizer que sou melhor do que você. Porque existem muitos mendigos de bom caráter e muitos empresários que já perdeu o sentido da vida. Já perdeu o seu caráter. Então nós podemos entender aqui que o perigo de insultar um pobre é porque está insultando a Deus. E aquele que se alegra com a calamidade contra alguém não ficará impune. Terá alguma coisa que vai acontecer, né? Bom, vamos aqui para mais um versículo. Eu creio que você entendeu que quem é melhor ali sobre a paciência, né, e o valente. E cuidado também quando escarnecer, né? Agora nós vamos ler aqui Provérbios 17, 28, meus irmãos. Provérbios capítulo 17 e o seu verso 28 diz assim, ó: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por entendido. O que está dizendo esse versículo? Que sabe a pessoa tola? Quando eles ficam calados, eles são muito mais sábios do que estão falando. Eu vou ler de novo. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Então, ele se torna um sábio quando se cala, mesmo ele sendo um tolo. Agora, aquele que fala demais acaba sendo um tolo verdadeiro. Ele não está sabendo ser sábio. E o versículo continua dizendo mais. Olha só. E o que cerrar os seus lábios por entendido. Aquelas pessoas que refreiam a sua língua do mal. Aquelas que os seus lábios não falam engano. Aquelas que procuram agradar a Deus e não desagradar, e não trazer coisas erradas. Então, cada vez que a gente está em meias confusões e a gente procura, mesmo que pareça que estejamos tolo, mas que a gente procura se calar, sejamos sábios. Existe aquele ditado do mundo que diz que quem cala consente, mas a Bíblia não diz que quem cala consente. A Bíblia diz que quem se cala se passa por sábio. Tá vendo? Então, muitas das vezes, é melhor fechar a boca e não falar, não procurar debater, porque quem cala consente é ditado do mundo, mas quem se cala se torna um sábio, diz os provérbios de Salomão. Aí vai de você escolher o que você vai ficar, o que você vai ser. Você quer rebater isso, você quer trazer isso à tona, uma discussão, uma briga, porque você está falando demais. Nessas horas é melhor você ficar calado, ainda que você tenha razão. Não coloque lenha na fogueira, não deixe que isso se abrase demais, porque você pode não conseguir apagar esse fogo. Portanto, essa é a lição que tiramos hoje. Nós aprendemos sobre paciência, nós aprendemos sobre escarnecer e nós aprendemos também em se calar. São 3 lições básicas fortes do rei Salomão. Você aprendeu, eu tenho certeza que você entendeu, tenho certeza que vocês que fazem parte de grupos que estão debatendo sobre esse assunto, preste atenção, o rei Salomão pediu sabedoria e a derramou sobre nós, então aprenda a lidar com elas. Amém, meus amados irmãos?